Oi, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio do podcast Mãe na Escuta. Eu sou Ana Angélica Aba, sou enfermeira obstetra e estou aqui para apresentar para você uma pessoa que eu fiz um convite para vir aqui hoje para falar de uma situação de várias questões, inclusive, sobre o parto positivo. Nada mais, nada menos que Bárbara Berdini, doula, instrutora de hipnoparto, e eu vim de rosa em homenagem a ela, porque ela é muito conhecida como a Fada Rosa pelas pacientes que ela atende, por toda a instrução que ela dá aí. Bem-vinda, Bárbara, ao nosso podcast. Queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre você, como que foi essa formação sua, o que é essa questão de hipnoparto, porque geralmente a gente acha que é aquele negocinho que vai passando, né? E o olho vai ficando. Então, conta pra gente um pouquinho dessa formação sua, desse interesse, quais são os benefícios disso tudo. Então, Ana, primeiro quero agradecer o convite, né, por estar aqui. Eu acho que é um assunto extremamente importante da gente falar para as mulheres. E eu sou doula autônoma aqui em BH desde 2017. E em 2018, eu fiz o curso de hipnose na assistência obstétrica. Fui desconfiada, né, assim, será que isso vai trazer? Será que tem resultados realmente? E desde então, comecei a aplicar as técnicas, né, de hipnoparto com as mulheres, de preparação mental para o parto e observando os resultados muito positivos, né, principalmente porque hoje, né, nesse mundo moderno que a gente vive, a gente não deveria precisar se preparar mentalmente para o parto, mas Sim. Com as mudanças que a gente teve aí, né, ao longo dos anos em relação ao parto, sim, a mulher moderna precisa se preparar mentalmente, porque a fisiologia começou a ficar um pouco mais distante, né? A gente está começando a não entender mais e reconhecer o corpo, as nossas possibilidades, e aí o hipnoparto entra nessa questão, né, de preparo. Achei chique ela falar mulher moderna. Achei chique. Porque nada mais também do que exatamente essa mulher moderna, ela tem o afazer de casa, ela tem o afazer com os filhos, ela tem o trabalho, ela tem 1 milhão de coisas para fazer e, de fato, não dá ali para poder ficar esperando o parto acontecer, não dá para ali ficar focada também, muitas vezes estudando aquele assunto e acaba indo no fluxo ali de pré-natal, de profissional e de ansiedade também, que é muito interessante. Eu acho que a gente vai abordar um pouquinho hoje também. Dessa ansiedade, né, que a gente vive, nesse mundo imediatista que a gente está também, a gente quer tudo para ontem, e exatamente essa fisiologia, né, a natureza do corpo, que é essa fisiologia, ela está relacionada com isso tudo aí. Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Fica com a gente até o finalzinho desse vídeo, que tem muita coisa boa para a gente poder apresentar para vocês. E, Bárbara, o que seria, então, de fato, assim, esse parto positivo? É aquele parto que acontece e a mulher sai lá rindo, feliz, toda alegre? É aquele menino que já nasce e já dorme a noite toda? Como é que é essa situação? O que a gente espera, assim, de um parto positivo? Então, o parto positivo, né, a gente utiliza essa palavra positivo para falar sobre a experiência positiva de parto. Né? O que seria essa experiência? É uma experiência em que a mulher se sente bem, confortável, tem sua autonomia respeitada, tem suas escolhas respeitadas, seu corpo respeitado, né? E vivencia aquele momento de forma positiva, independente da forma como ele aconteça, né? Então, a preparação mental, ela é justamente para isso, ela é para preparar a mulher para conseguir vivenciar o seu processo de forma positiva, tranquila, segura, confiante, independente se é um parto induzido, se é um parto natural, se precisar de uma cesariana ou se precisar de alguma intervenção. Então, às vezes, as pessoas pensam, não, parto positivo é aquele parto natural, na água, né, na banheira, rápido. O rápido, né? Isso, exatamente. O parto positivo tem que ser um parto rápido, sem nenhuma intervenção. E não, a questão é a experiência que essa mulher vive. Então, eu já vi mulheres, por exemplo, que tiveram partos super rápidos, sem nenhuma intervenção e que a experiência foi horrível.
né? A pessoa teve o parto rápido, normalmente ele é mais intenso, então a pessoa não se preparou, não estava esperando aquela questão fisiológica e aí acabou tendo uma experiência negativa. Assim como também mulheres que tiveram partos longos, nós mesmas já vivenciamos, já acompanhamos alguns assim, que as mulheres tiveram, às vezes, dias de contrações, de processo, intervenções e tiveram experiências positivas, né? Então, o parto positivo é isso, é a mulher lembrar com carinho, com felicidade, com alegria do seu parto, né? Independente de como ele aconteceu. Se ela foi acolhida, se ela foi respeitada, essa experiência provavelmente vai ser positiva. A gente espera que a mulher tenha filho, mas que ela saia daquele parto querendo mais filhos. Exatamente. Né? Que não seja daquela situação que cause para ela um trauma, alguma coisa assim. Isso, e é interessante também que nesse assunto, nesse ponto, a gente tem assim... A mulher, ela espera que um parto, né, aconteça de uma forma, mas ele pode ter 1 milhão de caminhos, porque a gente não tem controle sobre essa situação. Não adianta a mulher depositar a confiança naquele profissional que ela contratou, naquele hospital que ela foi lá, que é o melhor de todos, e achando que ela vai ter o parto do jeitinho ali dela, né? Exatamente. E é interessante também que essa questão do positivo... Tem mulher que, inclusive, ela tem um parto cheio de intervenção, igual você falou, cheio de situação que, às vezes, a gente até pensa como profissional assim, nossa, ela viveu isso. Mas para ela tá tudo bem viver aquilo, para ela tá ótima aquela situação. E aí, o que a gente tem, o que você traz para a gente quando tem essa questão da expectativa da mulher em relação ao parto mesmo? Eu quero que meu parto aconteça da melhor forma, assim, natural, na banheira, tal. Ou, às vezes, né, uma cesariana agendada, eu quero que ele seja daquele jeito, porque eu acho que é o melhor para mim, não quero sentir dor. Mas aí, no final das contas, a mulher que quer uma cesariana, ela tem um parto super rápido, e aí acaba tendo um parto normal, ou a mulher que quer um parto normal, no final das contas, vira uma cesariana, e isso dá uma embolada aí na cabeça, no meio de campo. E como é que a gente lida com isso? Quando eu falei, principalmente sobre a questão da mulher moderna, foi justamente isso. A mulher moderna, ela não está preparada para o desconhecido. Né? E o parto, ele é um evento que é imprevisível, é incontrolável, então é algo que a gente não consegue controlar, está fora do planejamento. A mulher por si só já é super controladora. Exatamente. E ainda falando em parto, que não sabe dia, hora, como é que vai acontecer, já bagunçou mais ainda. A gente não sabe onde vai ser, quanto tempo vai demorar, né? Como vai ser o processo, que dia. Então, isso traz ansiedade. Né? Então, as mulheres ficam ansiosas. Eu brinco que a minha avó pariu 12 em casa, mas ela não estava preocupada com o tempo, quanto tempo que ia demorar. Ela sabia que ia nascer, de alguma hora ia nascer, e tudo bem. Só que agora a gente tem uma pressão da sociedade, uma pressão dos profissionais, uma pressão da família, né? E a ansiedade própria, né, da mulher que quer controlar ali. Olha, eu quero que seja no dia tal, eu gostaria que fosse... Nossa, se não for nesse dia, meu marido não vai estar aqui, porque ele está viajando. Exatamente. Então, entra aquele monte de coisas. Só que o parto, gente, ele é o desconhecido, é um mergulho no desconhecido. Eu tenho até uma experiência, antes de cortando um pouquinho, Bárbara, de você completar. Eu tenho uma experiência, uma vez, de uma mulher que ela foi ter um parto, né, comigo, e o marido dela trabalhava em Dubai. Nossa. E aí, ele não tinha, assim, a certeza de quanto que ele vinha, ou ele vinha e ia ficar só 3 semanas. E ele acabou decidindo quando era o primeiro filho, porque dá 37 semanas, a gente dá o start. E aí, se chegar a 40 semanas, para esperar mais uma semana, o bicho já começa a pegar. Mas, por fim, também, primeiro filho, sempre tem essa ansiedade maior também. Ele veio de Dubai, ficou aqui. Só que chegou a 40 semanas, o menino não nasceu. E aí, ele estava com viagem marcada já, para voltar. E aí começou aquele bafafá, né? Aquela coisa assim, do que eu preciso fazer, que esse menino tem que nascer. E aí ele vai voltar para Dubai, não vai conhecer o filho. Foi uma situação que eu também entendi, o lado dela. Mas, ao mesmo tempo, não batia com o que a gente estava esperando, com a expectativa dela, com o que ela estava querendo e tudo. No final das contas, foi uma indução de parto. E ainda assim, na indução de parto, ficou o tempo inteiro pensando assim, nossa, é menos 1 hora que ele está aproveitando o neném. É menos 1 hora, isso precisa acontecer rápido. E foi um trabalho de parto que eu lembro que não foi tão demorado assim. Apesar de que a indução, ela tende a demorar um pouquinho mais. E aí, no meio do caminho, ela preferiu interromper, fazer uma cesariana ali, uma cesariana intraparto, que é o que a gente fala, quando acontece durante o trabalho de parto.
com esse pensamento exatamente de que o marido precisava aproveitar aqueles poucos dias que ele ainda tinha aqui no Brasil. E aí entra nessa parte também, né? Exatamente, do controle. E essa ansiedade que ela estava atrapalhou a questão fisiológica do parto. E aí é que entra a questão da expectativa e do controle, né? Porque uma coisa é o parto real, outra coisa é o parto ideal. Então, a gente tem uma dificuldade também das pessoas entenderem essa dificuldade, essa diferença do parto real para o parto ideal, da expectativa e do direcionamento. Como que a gente vai criar expectativa em algo que a gente tem praticamente nenhum controle? Né? A gente controla o que a gente consegue controlar, mas a gente não controla a fisiologia, a gente não controla o nosso corpo, o tempo do bebê. A gente não sabe se o bebê vai nascer com 37 ou com 42 semanas. Né? Então, não tem como a gente saber. Então, isso faz com que as mulheres criem aquela expectativa. Olha, eu gostaria de um parto rápido, um parto que fosse com 38 semanas, rápido, que seja natural. Aí cria aquilo na mente, né? Que é toda aquela expectativa. E aí o processo acontece totalmente diferente. E aí aquilo frustra a mulher de uma forma que pode levar a mulher a ter uma depressão pós-parto, né? Ela pode não aceitar mesmo aquela experiência que ela viveu. Ela pode se sentir culpada pela experiência que ela viveu. Isso acontece muito. Acontece muito. Então, como que a gente trabalha a mente, né? Eu uso isso muito no hipnoparto, para a gente se preparar para o parto, claro, mas sem criar essa falsa expectativa ou uma expectativa de parto perfeito, né? Direcionando a mente. Então, ao invés de criar a expectativa no parto perfeito, a gente direciona a mente para aquilo que a gente deseja, mas também se preparando para uma possibilidade de indução, para uma possibilidade de cesariana, né, para uma possibilidade de mudança de planos. Sim. Então, né, existem várias coisas. Às vezes eu quero ir para uma maternidade A e chega lá na maternidade lotada. E aí? Já bagunçou. Mudou o plano, já bagunçou acabou. tudo. E aí eu vou me frustrar porque não deu para eu ir para aquela maternidade. Então, tem várias, né? Tem muita coisa, muitas variáveis relacionadas com o parto, né? Sim. Então, às vezes, não dá tempo do profissional chegar, não dá tempo, né? Então, tem gente, às vezes, contrata a equipe completa e o bebê nasce em casa, não dá tempo de ninguém chegar. Né? Então, a gente não tem como fazer planos exatos para o parto, fazer esse planejamento, mas tem como a gente se preparar para essas mudanças de planos. E é exatamente aí que entra a preparação mental da mulher. Né, para poder justamente ter esse controle de controlar. Eu falo que a gente controla. A única coisa que a gente tem controle é sobre os nossos pensamentos. É a mente. Né? A nossa mente. Então, eu não consigo controlar a hora do bebê, o dia, a data do parto, mas eu consigo controlar que tipo de pensamento que eu vou ter, para onde que eu vou direcionar esse pensamento. Né? Então, e aí que entra essa preparação mental. Essas técnicas aí. Exatamente. Porque muita gente, inclusive, acha que para ter um parto normal, precisa de fazer exercício físico todos os dias, precisa de comer aquela comida balanceada todos os dias, precisa de ter aquele sono de princesa o tempo inteiro, todos os dias. E, enfim, aí fica depositando tudo isso, mas esquece de preparar o principal que está aí, que é essa mente. E quando a mulher tem um parto, falando em contrações, né? Não falando só em parto normal ou parto cesariano, mas falando em contrações, trabalho de parto. Sim. Essa mulher, ela sai um pouquinho do consciente dela. Sim. Né? A gente tem muitos hormônios aí durante o trabalho de parto, que está relacionado também ao fator dor, né? A gente não pode deixar de falar ao fator dor, mas eu nem gosto de falar muito de dor. Eu prefiro falar um incômodo, uma coisa assim, porque exatamente. cada uma vai sentir isso daí de uma forma. Existe parto sem dor também, a gente já comprovamos, nós já comprovamos com algumas experiências também. Ou você também que está assistindo, você pode ter escutado alguma coisa nesse sentido, mas é aí que entra. Porque ninguém vai chegar no lado dessa mulher e vai falar com ela assim, nossa, mas o parto é bom demais. É verdade. Menina, você tem que parir um dia porque esse negócio é bom. Não, essa dor é tranquila demais e tudo. As pessoas só chegam para falar sobre a pior dor do mundo, é quebrar todos os ossos. Que coisa estranha é essa? No mundo de hoje, você vai escolher um parto normal, Exatamente. coisas nessa situação. Se a gente vai ver uma novela, a mulher morre no parto. Isso. Se a gente vai conversar com a vizinha sofreu um tanto de coisa no parto. A gente vai abrir noticiário de jornal, alguma coisa assim, sempre tem todas aquelas questões lá, ainda mais de abuso também que está envolvendo aí, tudo relacionado no parto. E aí a gente traz também à tona essa questão do medo. Sim. E aí, como que a gente faz, por exemplo, uma preparação mental dentro desse contexto cultural, porque ainda essa mulher de hoje, essa mulher moderna, ela pode não ter tanto apoio da mãe, por exemplo. Sim, sim. Porque a mãe viveu situações totalmente diferentes. Exatamente. Ou foi aquela cesariana completamente desnecessária, ou foi um parto normal daquele jeito
que pra Cheio gente de hoje... intervenções desnecessárias, né? De dores mesmo. Exatamente. E aí, quando a gente vai pensar em medo, preparação mental, tudo isso, assim, dá uma bagunçada também, porque a pessoa pode estar até se perguntando agora, mas como é que eu vou ter tempo para me preparar mentalmente? Na minha vida corrida, eu tô aqui com 2 meninos, e aí eu tenho que trabalhar, tenho que fazer isso, fazer aquilo, não dá para poder ficar lá, né, naquele jeito, o que é o pensamento, talvez, da hipnose. Sim. Qual dica que a gente pode dar para essa mãe, quais técnicas, talvez, que ela possa usar no dia a dia, na correria, dentro do ônibus, dentro do carro, buscando o menino na escola, fazendo almoço, parará? Tem como ainda, nesse contexto todo, ela ter um tempo para poder preparar mentalmente? Tem, com certeza. Né? Esse medo vem também desse histórico, né, familiar, de partos cheios de violência, né, dessas questões. E aí as mulheres, muitas vezes, ela associa, né, o parto sempre a coisas ruins. Sim. E aí, eu falo que a primeira ferramenta que a gente vai usar para lidar com esse medo ou para se livrar de muitos deles é a informação. Né? Então, a informação de qualidade, ela vai fazer com que a mulher, às vezes, desconstrua muita coisa do que ela ouviu sobre nessas histórias trágicas, essas coisas todas que ela ouve da família, dos amigos, na sociedade em si. Da televisão, que ela vê Sim. lá o parto horrível, né? A mulher ali gritando, aquela cena traumática, muitas vezes. Quem vê uma cena daquelas vai falar assim, não, eu não quero passar por isso. Jamais, tá doido? Né? E aí, com a informação de qualidade, a pessoa consegue desconstruir muita coisa. Não tudo, né? Porque existem algumas coisas que a gente não consegue, mas às vezes, medos simples. Às vezes, qual que é o seu medo? É da laceração. Se eu começar a estudar, entender como que acontece, o que eu posso fazer para evitar, como que realmente é, né? Porque as pessoas acham, né? Rasga tudo. E a gente a ouve laceração, isso, né? só para dar um parênteses, é aquela... popularmente dito rasgo, né? Que acontece de forma natural, o bebê mesmo que faz, que é aquele rasgo que dá na vagina da mulher quando o neném tá passando, que é uma coisa teoricamente esperada, natural, né? De acontecer, natural, recupera e enfim. E aí, só que o que a pessoa ouve? Que vai rasgar tudo, que vai ser horrível, que vai explodir. E aí ela tá com isso na mente dela, fala, eu não vou passar por parto normal de jeito nenhum. Eu vou ficar toda rasgada e tudo mais. E aí, quando a mulher entende o que realmente é a laceração, como que né? Quais as maneiras de prevenção e etc, né? E aí ela começa, eu imaginava completamente diferente. Assim como outras coisas relacionadas ao parto. Então, essa informação é uma das principais ferramentas. E pensando na ferramenta diretamente, pensando em preparação mental, né? Que às vezes as pessoas falam, nossa, eu vou ter que fazer um treinamento muito longo, vou ter que fazer um monte de coisa, um curso, né? São ferramentas muito simples, que você consegue aplicar no seu dia a dia, de substituição de pensamentos negativos por positivos, de visualização do parto, o próprio plano de parto, né? A construção do plano de parto, que é um documento onde as mulheres, elas descrevem quais são os seus desejos e preferências em relação ao parto e leva no dia do parto, né? Então, essa construção do plano de parto faz com que a mulher se informe e com que ela se prepare para as mudanças de planos também. Então, a gente tem vários tipos de ferramentas que podem ser usados aí. Uma delas é as afirmações positivas, né? Que a gente tem aqui, essas algumas que eu levo para o parto, né? Quando eu acompanho os partos, mas eu também oriento as próprias mulheres a fazerem as suas afirmações. Mas aqui, né? Meu corpo acontece meu parto acontece facilmente, sem complicações. Então, aqui, ó, as ondas, né? A gente muda muito a questão da linguagem. Ao invés de falar contração, a gente fala onda. Isso. Né? Então, aqui, as ondas são passageiras, é o meu corpo trabalhando para trazer o meu bebê. Aqui, né? Eu relaxo, eu me entrego, eu me abro. Então, existem algumas formas da gente trabalhar essa mente. Por quê, gente? A gente só pensa... O que a gente pensa? Que a mulher pensa, eu não vou conseguir, vai ser difícil, eu não vou dar conta, eu não vou ter passagem, meu bebê é muito grande. Então, o que a gente alimenta, né? O nosso pensamento vai ser o seguinte, o que a gente alimentar é o que a gente vai sentir. Então, se a gente alimentar coisas negativas, a gente vai acabar vivenciando de uma forma negativa. E se a gente alimentar coisas positivas, o nosso corpo responde, né? As minhas alunas sabem, eu falo assim, gente, a mente cria, o corpo realiza. E hipnose é isso. É a gente utilizar o poder da nossa mente para
para direcionar o nosso corpo fisicamente para aquilo que a gente quer, né? Então, essas ferramentas, elas podem ser usadas na hora do almoço, ali no horáriozinho, um pouquinho antes de dormir. Eu vou visualizar meu parto, eu vou usar as afirmações positivas, eu vou fazer uma técnica de respiração, coisas de 5 minutos por dia, 10 minutos por dia, você consegue ali fazer algumas ferramentas, utilizar, né, dessas ferramentas de trabalho mental. Então, não é, por exemplo, essas frases, elas não vão ser usadas só lá no dia do parto. Não. A mulher, ela vai ter um treinamento aí, todos os dias um Isso. pouquinho, vai captando essas mensagens aí. Exatamente. Pra quê? O que vai acontecer? Sim, a mente é treino, né? Então, como a gente não tem hábitos, por exemplo, dirigir. Quando a gente vai aprender a dirigir, a gente faz o quê? A gente tem que ficar pensando, agora eu vou pisar no freio, agora eu vou virar para a direita, né? Eu tenho que pensar antes porque eu estou aprendendo. À medida que você treina aquilo fica o quê? Automático. E aí você faz sem pensar, sem ter que pensar. Automaticamente você está fazendo ali e não está percebendo. Com a mente é a mesma coisa. Quando você começa a substituir, primeiro vai ser consciente. Olha, eu estou vindo um pensamento negativo aqui sobre parto, eu vou substituir por uma afirmação, vou ter uma afirmação na bolsa, no celular, né? Que eu escolher para poder... E aí você vai aprendendo. Aí vai passar um tempo, automaticamente você vai fazer essas substituições, né, na sua mente. E no parto a mesma coisa, né? Você vai lembrar, vai repetir. Você pode gravar áudios com as afirmações para você ouvir antes de dormir. Então, é a questão do treino. E para virar hábito, para virar automático mesmo, né? Então, é bem isso, assim, dessa questão do corpo. Então, a visualização da mesma forma. Você visualizar seu parto acontecendo, seu corpo funcionando, né? Então, principalmente, por exemplo, a mulher tem um medo do bebê não passar. Então, vamos visualizar a pelve abrindo, o corpo se abrindo para o bebê passar, né? Então, várias coisas. Eu já vi partos, por exemplo, que a mulher tinha um medo tão grande de alguma coisa específica que ela ficou travando o processo o tempo inteiro. Sim, você mesmo já viu, né? Ela ficava ali, né, tentando controlar, travando o processo por causa de algum medo em específico. Então, trabalhar os medos antes... A gente não vai deixar para trabalhar medo lá na hora do parto. A gente vai trabalhar antes. Então, trabalhar a mente, trabalhar o medo, trabalhar essas expectativas, às vezes, muito altas e a idealização de parto, para justamente chegar lá, olha, tô bem, tô confiante, tô segura, tô tranquila para me entregar, né? Porque parto é entrega. E para fazer aquilo que a natureza tem para me proporcionar, né? Aquilo que o meu corpo, aceitar aquilo que o meu corpo tem para me proporcionar. Seja um parto rápido, seja um parto um pouco mais demorado, seja um parto que vai precisar de alguma intervenção, né? Então, é aquilo. Estar pronta para aceitar a sua vivência de parto, independente da forma como ela vier para acontecer. aconteça. Agora aqui, isso aí a gente pode ser que a gente está falando um pouquinho de uma forma mais superficial também, assim, o parto, né, que a pessoa escolhe, ela vai e tem essas frases, o treinamento daquilo. Aí a pessoa, às vezes, pode até falar com a gente assim, mas eu tô super tranquila, eu sou leve, eu sou zen, eu sou de boaça para viver esse processo do parto. Só que ainda assim é interessante que as mulheres entendam, as grávidas, futuras grávidas que estão aí, que no parto a gente tem muita coisa que vem à tona, né? Desde a infância, desde coisas com relacionamento. Se brigou com o marido algum tempo atrás, vai querer resolver ali no dia do parto. É verdade. Se sofreu alguma situação ali na infância, no dia do parto vai trazer alguma repercussão também. E aí, uma vez eu li que para esse treinamento, né, quanto mais cedo começar, melhor. Quanto mais vezes durante o dia também for, melhor. Mas a gente tem um tempo ali de umas 4 semanas, assim, pra gente ter... pra gente falar assim, um tempo mínimo para esse treinamento. A pessoa que tá ali, talvez no terceiro trimestre já, e agora que tá começando a procurar alguma situação, tá começando a ficar mais ansioso, tendo mais medos. É em torno, o quê? De umas 4 semanas, o mínimo que a gente precisa para ter para guardar isso daí no cérebro? Na verdade, quanto antes começar, melhores os resultados, né? Então, quanto mais cedo a preparação mental, a mulher iniciar essa preparação, ela já vai quebrando algumas questões durante a gestação. Porque às vezes a mulher chega lá no finalzinho cheia de medos e às vezes para a gente quebrar aquilo de um dia para o outro fica mais difícil. Mas não é impossível, né? Eu já tive mulheres, por exemplo, que eu ensinei as ferramentas
na semana do parto e ela conseguiu aproveitar algumas coisas. Lógico que não vai ser a mesma coisa de uma mulher que se preparou a gestação inteira, mas ela conseguiu, às vezes, usar algumas ferramentas, teve benefício durante o parto. Então, mesmo que seja assim, dias antes do parto, é possível. Só que, se puder ser antes, melhor ainda. Por quê? Chegar lá na reta final, cheia de ansiedade, de medo e insegurança, traz essas questões todas, né? Então, a gente tem uma coisa que a gente chama de ciclo medo, tensão, dor, né? E a mulher, se ela chega com medo no parto, ela entra nesse ciclo. E é difícil tirar ela daí. Exatamente. Quanto mais medo ela sente, então mais tensa ela fica, mais dor ela sente. Então, o medo, se a gente quebra o ciclo no medo, ela já chega lá no parto para ter um parto mais tranquilo. Agora, se ela já chega com medo e já entra no ciclo, aí fica muito mais difícil da gente conseguir tirar. Né? É possível também, mas é muito mais difícil. Aí, às vezes, a gente tem que usar intervenção, né? Igual a analgesia, por exemplo. Às vezes, as mulheres que chegam muito tensas, com muito medo e etc. Às vezes, só usando alguma intervenção, só que aí vem riscos e etc. Então, a gente não tem quer... que dar uma acalmada, né? A gente não quer entrar nessa questão. Então, quando a gente trabalha a mente antes, a gente tem esses benefícios. Né? Então, assim, a gente vê na nossa prática, mas também tem evidência científica sobre isso. Sim. Né? Tem especialistas aí no mundo inteiro que falam sobre isso. Então, é uma questão que é comprovada. Lembrando, gente, que hipnose não é ritual, não tem nada a ver com fé e etc. É uma técnica comprovada cientificamente, que não tem nada a ver com religião, né? Porque muitas pessoas, às vezes, né, linkam a questão da hipnose. Eu tenho medo de hipnose, é manipulação de mente, né? E não tem nada a ver. Hipnose não é manipulação de mente, não é ritual, não tem nada a ver com religião e etc. É uma técnica comprovada cientificamente, né? Que para preparação mental em várias questões, inclusive o parto. Isso que eu ia falar, porque também pode usar tudo isso daí para gestação, por exemplo. Isso, da gestação, na amamentação, no puerpério. Então, a preparação mental ela é um leque muito grande de possibilidades aí, não só no parto. Aquela mulher também que tem medo assim, de cirurgia, né? Ela já não quer viver um parto normal de jeito nenhum, porque ela tem várias situações aí que não levam ela a ser favorável para viver isso, e ela quer viver uma cesariana, mas ela também tem medo da cesariana. O negócio é que ela não tem como escapar de um parto. O bebê entrou, ele vai ter que sair. Ou vai ser de uma cesariana, ou vai ser de um parto normal. Sim. Então, que a gente viva essa experiência da melhor forma, de uma forma confortável. Se quer uma cesariana, tá entendendo os motivos, tem informação para isso, ok. E aí, essa técnica também, né, especialmente das frases, todo dia ali, vai ajudar com que ela também fique mais tranquila no processo do trabalho de parto. E outra coisa, o marido, o acompanhante, quem for ficar com essa mulher também pode usar essas técnicas? Porque às vezes fica, né? Meu marido vai acompanhar, mas ele vai desmaiar. Meu marido não pode ver sangue. Meu acompanhante, meu companheiro não pode ver sangue, não pode participar comigo. E aí? Sim. Na verdade, é importantíssimo que as pessoas que forem estar presentes lá no dia do parto também se preparem, não só mentalmente, mas com informações, emocionalmente, tudo mais, para ela ser um apoio, para não atrapalhar também o processo, né? Senão... bagunçou tudo. Exatamente. Então, assim, às vezes as gestantes, elas me procuram e eu falo, olha, o preparo não é só para você, o preparo é para o seu acompanhante, seja sua mãe, sua irmã, seu marido, quem for estar presente lá, vai estar com você, tem que se preparar, pelo menos para não atrapalhar, né? Então, às vezes a pessoa não vai ter aquela proatividade para ajudar também, vai ter mais medo, vai ficar mais inseguro e tudo, mas também entender o que não fazer é importante, né? Então, porque às vezes a mulher tá lá, né? Como você falou, durante o parto a mulher entra na partolândia, né? Que é aquele momento que a mulher mergulha mesmo no seu processo e ela fica com o subconsciente em primeiro plano. E aí ela fica ali mergulhada, e aí o acompanhante que não sabe o que fazer, ele fica tirando a mulher ali do tempo inteiro do seu processo, fica perguntando as coisas, o telefone tá tocando, ele tá conversando no telefone. Tá dando notícia para Deus do mundo. Tá dando notícia, tem pessoas, né? Então ele tá ali, ao invés de deixar a mulher imersa ali naquele processo pro corpo liberar os hormônios e o parto acontecer ali de forma fluida, não. Tá ali atrapalhando o ambiente mesmo, acendendo a luz, conversando, batendo papo sobre outras coisas, né? Então, é importante o acompanhante também se preparar e entender o processo do parto para ser esse apoio e para ser esse, né, e para não atrapalhar. E também pode usar afirmações positivas e etc, para se manter mais tranquilo, né, ali durante o processo, né? Então, esse
essa preparação mental, além de ser para gestante, também pode ser para acompanhante. Até porque depois, né, do parto, na situação, a gente tem sim, na verdade a gente tem o parto, apesar da mulher estar ali com um acompanhante e tudo, é um processo dela. Sim, né? sim, Ela vai sim. trabalhar aquilo dali, ela vai treinar a mente, ela vai se preparar e tudo, porque é um processo dela. Só que, ao mesmo tempo, não adianta ela estar ali o tempo inteiro, igual você está concentrada lá num trabalho de grupo, na escola, faculdade, enfim, e tem uma pessoa que vamos sair, vamos fazer isso, vamos comer, vamos parar, você larga tudo e vai ajudar essa pessoa, atender essa pessoa aí, e vai só postergando o negócio. E na hora do parto, se tem essa pessoa que está ali tirando, né, essa mulher do foco, ela também, talvez, esse ciclo, né, ela pode começar a entrar no ciclo, ela pode começar as intervenções e tudo mais. E até mesmo desistir, né? Então, tem acompanhantes, por exemplo, que oferecem analgesia, que oferecem cesárea. Por quê? Porque ver quem a gente ama, quem a gente gosta, sentindo dor, mesmo que essa dor seja uma dor positiva, que é a dor do parto, né? Não é dor de doença, não é dor de luto. E que né? vai acabar. E que vai acabar, né? E que vai acabar bem com o neném, né? Sim. Que tá vindo. Faz com que a pessoa sinta dor também, né? Ela fica incomodada, ela fica agoniada. E aí, o que ela quer? Ela quer que aquilo acabe logo. E aí, o que ela faz? Ela começa olha, você não acha melhor a gente ir para cesárea, não? Você não acha melhor fazer uma cesárea, não? Então, né, oferece mesmo para a mulher uma cesárea para acabar com a dor de si mesmo, e não da mulher. Porque, às vezes, a mulher tá bem, tá vivenciando o parto de uma forma positiva ali, mas o acompanhante está incomodado e acaba influenciando a mulher mesmo. Aí ela começa a falar assim, será? Né? Será que realmente eu preciso estar vivenciando esse processo dessa forma que eu estou vivenciando aqui? Será que não está demorando demais mesmo? E aí ela começa a duvidar da sua própria capacidade de parir e acaba, às vezes, fazendo e já lembra uma de tudo lá que já falaram com ela. Exatamente. Então, o acompanhante ele não pode ser essa pessoa. Ele tem que ser a pessoa que vai encorajar, que vai mostrar, olha, eu estou aqui com você. Você estamos junto aqui. Você se preparou tanto para isso, preparou, né? Seu corpo está funcionando, as contrações estão acontecendo, era isso que você queria, o bebê está chegando. E não querer que aquilo acaba logo, querer levar a mulher para cesárea, etc. Né? Então, e aí a gente entra num assunto, Bárbara, também, que muitas vezes eu já vi muitos relatos, né, de marido, dos acompanhantes que estavam lá com essas mulheres no dia do parto, de se sentirem muito inútil. De se sentir, às vezes, incapaz. Porque, de fato, a gente não tem tanta coisa, assim, para poder fazer com aquela mulher. A gente não tem como dividir contração, a gente não tem como dividir o que ela está sentindo. A gente fica tanto no suporte emocional, alguns profissionais no suporte técnico, e aí fica tudo que e monta, né, essa equipe dessa mulher para poder ela viver isso da forma mais confortável. Mas aí entra um ponto que a mulher, ela está se preparando ali para poder viver, e quando o trabalho de parto começa, ela está afiada para poder viver aquilo dali. Isso mesmo. E ela não vai considerar, muitas vezes, ela não considera, quando se tem, né, essa consciência, esse entendimento, um sofrimento do que ela está vivendo, do que ela vai passar. Só que, às vezes, por acompanhante ver a mulher vivendo aquilo, porque às vezes vem a contração, e aí a gente começa a perceber aquela pessoa, aquela mulher, de um jeito que a gente nunca viu antes. Uma pessoa que é super brincalhona, sempre chega agitando todo mundo, sempre chega animando todo mundo. Às vezes, ali na hora do trabalho de parto, ela não quer nem que a gente olhe para ela, né? Ou ao contrário, tem muita mulher também que é mais nervosa no dia a dia, mas chega no trabalho de parto, ela fica mais leve. A gente tem vários comportamentos nisso daí. Só que na maioria delas, elas ficam mais nervosas, mais tensas, elas ficam mais no cantinho dela também, né? E aí, o que a gente tem para poder fazer com ela, às vezes, é a massagem, além da parte técnica de escutar o neném, a segurança do parto, tudo isso que quem ela convidou para viver com ela, né, de profissional, vai fazer. Mas aí o marido olha para ela quando ela tá lá naquele jeito, né, na contração, que ela para, que ela concentra, que ela não conversa. Em contração, geralmente, a gente não consegue conversar. Mas ele vai considerar que aquilo tá um sofrimento para ela. Aí, muitas vezes, ele não fala pra ela, né? Nossa, tá difícil, tal. Às vezes, alguns falam, mas a maioria dos acompanhantes, eles vêm na equipe. Mas aqui, não tá demorando muito? Eu tô achando que ela tá sofrendo demais, não precisa disso. E aí, eu não sei mais o que eu vou fazer e tudo. Depois que o parto acontece, tudo fica leve, tudo fica tranquilo, né? E aí, esse marido também, a gente vê muita diferença do acompanhante no segundo filho, no terceiro filho, a forma com que eles lidam com isso tudo. Leve. É uma diferença muito grande, né? Porque a gente tem primeiro esse embaque aí do primeiro filho.
Mas e como que a gente faz, assim, para esse acompanhante, mãe, irmã, o marido também, entender que aquilo dele não é um sofrimento para ela? Existe o chamado dor, né? Que é o que eu não gosto de falar, mas o entendimento social do trabalho de parto, a contração é dolorosa. Mas eu prefiro falar que é um incômodo, né? O incômodo que a mulher sente ali, e às vezes não está tão relacionado com dor. Só que é o que ela está sentindo e às vezes ela não consegue transparecer que sim, tá tudo bem, eu só não estou conseguindo conversar, mas tá tudo bem aqui. E aí, para esse acompanhante, ele fica ali aflito, porque ele não consegue fazer nada, ele acha que ela está sofrendo e que está demorando. Uma das formas de preparação mental é você ensinar para a família a desvincular a dor do parto do sofrimento. Né? Então, vamos entender a diferença de dor e sofrimento, porque na nossa sociedade, dor e sofrimento é a mesma coisa, né? Porque dor é sempre algo ruim. Né? Então, dificilmente dor, né? Que no caso do parto não é algo bom, é algo positivo. Então, dor é doença, é alguma coisa, né? É cirurgia, é luto, é alguma coisa sempre ruim, tristeza. Sim. Então, a gente sempre, né, associa dor com sofrimento. E uma das formas com que eu falo, inclusive que eu ensino para as famílias para lidar melhor com essa questão, é mostrando imagens mesmo das fases do trabalho de parto. Sabe? Mostrando para aquela família o que pode ser esperado naquele momento. Por quê? O parto que a gente vê lá na televisão é um parto que é assim, a bolsa rompe, daí 5 minutos o bebê nasce. Né? E aí as pessoas têm aquela expectativa de que 1 hora de parto, 2 horas de parto é muito. E aí, quando ela... na novela não mostra, né, o que tem sangue, que tem fezes, que tem vômito, que, né, às vezes, nossa, a mulher tá vomitando de tanta dor que ela tá sentindo. Não, coitada. É fisiológico do parto, né? Então, quando a gente ensina isso para a família antes, eles ficam muito mais tranquilos. Quando a gente mostra um vídeo de uma mulher em expulsivo, gritando, fazendo puxo, né, o que é assustador para quem nunca viu um parto, né? O puxo a gente vê muitas vezes os acompanhantes assustados. Que o puxo é nada mais, nada menos que a mulher fazer a força para poder expulsar esse neném. Muitas vezes esse puxo vem com grito, vem, né, lá de dentro mesmo, e aí as pessoas falam assim, nossa, ela tá sofrendo demais, porque ela tá gritando, mas é o instinto da mulher em parir, né? Às vezes ela nem tá sentindo tanta dor assim, mas ela tá fazendo aquilo que o corpo dela tá pedindo. E as pessoas enxergam o grito, as expressões faciais, etc., como sofrimento. E aí, quando a gente mostra, muitas vezes, para as famílias antes, algumas cenas, né, de cada fase do trabalho de parto, o que é esperado para cada momento, ensina para os acompanhantes, eles ficam um pouco mais tranquilos na hora, um pouco, né? Às vezes, porque lá na hora é totalmente diferente, você vê ao vivo, né? Mas eles já falam, olha, tá vomitando, realmente é algo que é esperado do corpo acontecer. Olha, ela tá gritando, ela tá, né, se expressando oralmente, ela tá fazendo força, né? Então, são coisas que são esperadas do parto e que muita gente não sabe porque as pessoas não veem parto como aquela coisa, né? Nasceu, né? E aí, pronto. E não é bem assim. Às vezes são horas, às vezes a mulher precisa descansar, né? A equipe mesmo precisa se revezar porque realmente é muito cansativo e as pessoas não esperam isso. Que parto pode durar 12, 18, 24 horas, né? E aí, de novo, a gente entra na questão da expectativa, né? De criar uma expectativa de um parto rápido, de um parto simples, de que tudo vai ocorrer, fluir de forma... Né? E às vezes a gente vai precisar pensar em algo. A equipe técnica, principalmente, ela vai fazer ali o que é o melhor, o mais positivo ali para aquela família naquele momento. Né? Às vezes não vai ser o mais recomendado, mas o que é o recomendado? É o que traz conforto para a mulher, é o que traz uma experiência positiva para a mulher. Né? A gente sabe que, por exemplo, a analgesia tem riscos, mas a partir do momento que aquela mulher já está vivendo uma experiência ruim, já está ficando traumática para ela. Né? Então, e lembrar que é tudo individual, gente. Comparação é inimigo do negócio, do parto. O golpe tá aí. O golpe é assim, a gente comparar. É lógico que eu mostro as imagens para as pessoas saberem o que esperar das fases do trabalho de parto, né? Mas a gente comparar, mas que o parto da fulana demorou 2 horas e não precisou de nada, né? Eu queria que meu parto fosse assim também. Tá, mas cada corpo é único, cada gestação é única. Ou até entre
partos, entre gestações da própria pessoa. Às vezes a pessoa teve um primeiro parto super rápido e depois o no já foi mais segundo, né? A gente trabalhoso. acompanhou um assim que foram 20... Eu fiquei 28 horas, a gente ficou na casa da mulher, eu fiquei 28 horas com ela, depois a gente foi pro hospital e tudo, e era segundo filho, e o primeiro tinha sido 6 horas, o segundo foi mais de 30, né? Então, a gente é uma expectativa, e a experiência dela foi super positiva no segundo. Muito mais do que no primeiro. Vez mostra que o emocional não tá... Exatamente. Ele o tá primeiro totalmente... parto, ela conta que não teve uma experiência positiva e durou 6 horas. E no segundo foi um parto de mais de 30 horas e que ela conta que foi a melhor experiência da vida dela. Então, assim, não é o tempo de parto que faz a experiência, não é a forma como o parto aconteceu, é a forma como a mulher recebeu as intervenções, de forma respeitosa, de forma segura, da forma como ela foi acolhida, como foi respeitada as escolhas daquela mulher em cada momento. Então, Sim. Isso é que faz diferença mesmo. Esse assunto dá pano pra manga, hein? E olha só, eu tenho 2 experiências também, assim, relacionadas, 2 experiências minhas, né? 2 experiências pessoais. Eu tenho 2 filhas, a Yasmin e a Júlia. E a Yasmin, ela nasceu também de um parto natural, que foi um parto que durou 8 horas, mais ou menos. E foi aquele processo todo natural que eu fui, né? Eliminando as alternativas, primeiro, né, a massagem, sem nada, parará, chuveiro, depois sua banheira. Aí, quando eu não aguentava mais ficar na banheira também, eu já cheguei naquele nível que, assim, se esse negócio não acabar agora, eu vou precisar me render a alguma outra coisa, porque... Já usei tudo e nada dessa menina chegar. E aí, mesmo, sabe, lógico que na minha vez, né, eu perdi um pouquinho desse foco da forma profissional, mas não desliguei completamente. E aí eu fiz as minhas próprias indicações, né? Meu médico estava lá, falei, agora você vai fazer isso, minha enfermeira estava ali, agora eu vou fazer tal coisa. E aí, beleza. Aí rompeu a bolsa, assim, umas meia hora depois, a Yasmin nasceu de um parto natural, e eu lembro que durante o trabalho de parto todo, eu só ficava no ai, ai, ai e tal, mas não tinha um tom de voz maior. Mas aí, na hora que ela nasceu, foi só um urro, assim, e beleza, chegou. E aí, foi uma experiência maravilhosa. Pra mim, foi maravilhoso. Meu marido também, eu lembro que ele só chorava, né? Quando a gente estava lá, depois que ela nasceu e tudo. Foi bem emocionante. E aí, 2 detalhes, assim, dessa minha experiência foi porque a minha mãe me acompanhou. Minha mãe me acompanhou nos 2 partos, inclusive. Beijo, dona Ana! E aí, quando ela falou comigo assim, olha, minha filha, eu quero te acompanhar. Eu falei assim, beleza, mas eu vou querer um parto normal. E minha mãe sempre quis um parto normal pra ela também. Só que aí, lá, né, gente, eu nasci já tem alguns anos, ela não tinha tanta alternativa igual a gente tem hoje. Uhum. Inclusive, a forma de indução de parto não tinha ainda naquela época também. E ela precisaria de uma indução de parto. Só que aí ela ficou no soro e tal, e no final das contas não deu certo, foi para uma cesariana. E depois teve meu irmão de uma cesariana, porque uma vez cesariana, para sempre cesariana. Antigamente, a gente sabe que hoje isso não acontece, né? A gente, pelo menos, deveria saber que depois de uma cesariana, a gente pode ter um parto normal. E aí, tive essa experiência com minha mãe e levei ela para pré-natal comigo. Então, mãe, nós vamos lá, você vai estudar junto comigo, você vai escutar o que a enfermeira tem para falar, o médico tem para falar e tudo, e ela foi se preparando comigo. E eu dei uma recomendação para ela durante os meus 2 partos, que eu falei com ela, mãe, se eu olhar para você e você tiver com cara de dó para mim, eu levanto daquela maca de qualquer jeito e vou atrás de você. E ela tinha que estar comigo, porque eu esperava que as pessoas que estivessem comigo estavam lá me apoiando. Porque se eu estivesse lá querendo entregar os pontos, que as pessoas me estimulassem para ter o que eu estava esperando que acontecesse. Exatamente. E aí, por fim, assim, quando eu olhava para minha mãe, ela estava lá, isso, minha filha, falta só um pouquinho. Ela fazia assim toda hora, falta só um pouquinho. E aí, aquilo ali, eu nem sabia o que estava acontecendo. E aí, depois, quando eu fui ver o vídeo, que eu tive foto e vídeo do meu parto, minha mãe estava lá depois, abraçada com alguém, abraçada com meu marido, com a carinha toda, né, olha só. E aí, por isso que eu falo que pro acompanhante talvez seja difícil isso. Sim. E aí, eu tive a outra experiência da Júlia, falando da questão emocional, que quando eu estava 10 meses, né, eu estava grávida de novo. E aí, eu me vi assim, eu sou autônoma também. Então, né, quando eu fiquei grávida da Juju, eu parei de trabalhar, então financeiramente já foi lá embaixo. Eu tava com uma neném em casa,
de 10 10 meses, demandando, assim, horrores. Yasmin mamava, Yasmin mamou até 1 ano e 7 meses. Amamentei a gestação toda. E ainda tinha aquela demanda, e leva na pracinha, leva isso, leva aquilo. Só que aí Juju não, né? A minha gestação, eu precisei de ficar de repouso desde 20 semanas. Que eu já comecei a dilatar antes do processo. Eu entrei em trabalho de parto antes. Então, aí tive vários riscos, assim, relacionados ao nascimento prematuro e tal. Aí eu precisei ficar em repouso. E aí foi uma coisa, assim, eu ficar quieta. Não combina. Não dava. Não dava. E aí, às vezes, eu ia até de atrevida, que eu dava uma caminhada e tal, e dá-lhe contração. Aí eu dava uma acalmada de novo. Tomei medicamento a gestação inteira e tal. E aí, por fim, assim, entra vários conflitos nisso daí também. Porque eu precisei de uma pessoa para me ajudar em casa. E aí já entra uma pessoa no seu espaço, aí na hora, e eu grávida, aquilo dali me incomodou um pouco. E aí eu precisava de outras pessoas me ajudando a cuidar da Yasmin, que aquilo dali também já me incomodou um pouco. E aí com meu marido também, a gente estava atritando bem nesse começo dessa gestação, no meio. E aí quando chegou a minha vez de parto, do meu segundo parto, que teoricamente assim, não, já é segundo filho, a coisa vai ser tranquila. Fluir, né? Só que como a minha gestação ela foi mais trabalhosa também, emocionalmente foi mais complicado para mim, eu não conseguia ver tanta coisa assim do positivo, sabe? Eu tava dentro de um pós-parto, dentro de um puerpério, que teoricamente também foi muita transformação para mim. Aí eu me via grávida de novo, que era uma coisa maravilhosa, a gente queria outro filho de fato. Só que para lidar com todas as informações foi meio difícil durante a gestação. E aí o parto da Juju, ele precisou de ser um parto induzido por causa de uma diabetes gestacional que eu tive. E aí a indução de parto, ela já é um pouquinho trabalhosa também. Só que foi assim, foram 4 horas e Juju nasceu. Teoricamente foi mais rápido, até porque eu já estava com ameaça de parto prematuro, já tinha mudança de colo, não é o esperado, né? Tão comum assim. Só que eu me via numa situação emocional completamente diferente da minha primeira filha. Que aí, não que eu estava triste, não, nada disso. Mas é porque foi muito tenso todas as informações durante a gestação. E aí, quando teve o nascimento da Juju, foi maravilhoso, foi ótimo. Não passaria por mais 1 milhão de partos. Eu viveria grávida e parindo todo ano, sem dúvida nenhuma. Mas eu falo nesse sentido porque o que eu senti na gestação da Juju, no parto da Júlia, eu senti assim, os incômodos, a questão de dor muito mais forte. Eu não conseguia lidar com aquelas informações ali de parto, de contração e aquele tanto de gente lá dentro do meu quarto, que não era tanto de gente, foi o mesmo tanto que estava na Yasmin, mas tudo estava me incomodando, estava tudo muito estranho, porque eu percebi, né, depois, estudando também sobre a hipnose do parto, que a minha gestação, ela contribuiu, talvez, para eu ter uma experiência de parto mais trabalhosa, mas ela não deixou de ser positiva. Hoje eu penso assim, eu quero ter mais um filho, só para poder ficar um pouquinho melhor no parto do que eu fui quando o Juju nasceu. E aí eu vejo isso, eu correlaciono também, né? Tudo que essa mulher vive, igual a gente já falou da infância e tudo, mas na gestação, que é aquele curto período de tempo, ela pode ser uma mulher maravilhosa, super animada e tudo, mas se na gestação acontecer desequilíbrio e ela entrar nesse desequilíbrio, não sair dali, na hora do parto vem tudo à tona e ainda pode interferir nessa questão de amamentação, pós-parto, puerpério, interfere em produção de leite, que a gente sabe que o emocional está relacionado também com essa questão de produção de leite. Não é que ela não vai ter leite, né? Mas ela poderia ter mais, uma produção talvez maior. A depressão pós-parto, ela interfere nesse processo. E aí eu percebi isso, sabe? Do processo de gestar. E aí, quando você fala também a questão da mulher se preparar toda, né, e do acompanhante, igual o assunto que a gente estava, eu achei meus acompanhantes maravilhosos, que inclusive é uma salva de palmas dos meus acompanhantes. Eles foram muito bacanas comigo também, não deixaram eu desistir. Na hora que eu tava assim, eu reuni, Bárbara, você não sabe disso. Eu tava lá quietinha, né, começando a contração, aí eu comecei a chorar. Falei assim, gente, comigo mesmo, né, eu falando comigo mesmo, não, esse treino não vai dar certo, porque eu já tava negativa a gestação toda. Olha só. Como que, né, eu falo que no parto a gente pare tudo. Pare dores, pare traumas, pare tudo que a gente está sentindo. Tudo. E aí a gestação foi aquele trem, e aí no parto eu reuni todo mundo no quarto. Eu tava lá na maca, que eu tava fazendo um exame lá para ver como é que Juju tava. E aí eu reuni todo mundo assim em volta da minha maca, assim.
Aí eu lembro minha mãe, a Sabrina, minha amiga, meu marido, o médico que estava comigo, o enfermeiro. Aí eu olhei pro médico e falei assim, não vai dar certo. Já foi totalmente negativa, né? Falei, não vai dar certo. Pode fazer uma cesariana, não tem problema. Nunca foi o que eu quis. Eu tenho, não que eu tenha pavor de cesariana também, se tiver que ser feita, que ela seja bem-vinda e bem indicada. Mas eu tava ali, era pra parir de novo, pra viver o que eu queria, né? O que eu vivi com a Yasmin também. Mas eu olhei pra ele e falei assim, não, pode me levar pro bloco, não tem problema. Aí eu lembro que ele só bateu no meu pé assim, e falou assim, quem indica cesariana aqui sou eu. E saiu. Eu fiquei revoltada porque ele saiu daquele quarto. Eu falei, chama ele de novo, porque eu não acabei de falar. E aí tem todo esse envolvimento, né, dessa questão do parto, que aí eu já conto esse caso também, porque eu puxo o gancho quando a gente vai falar do profissional. Sim. Essa mulher preparou, o marido preparou, o acompanhante preparou, tá todo mundo ali no engajamento, talvez a equipe que essa mulher também contratou, ou se ela não contratou a equipe também tá ali com um super acompanhante, né, vivendo aquilo tudo ali. Aí vem o profissional que, às vezes, no momento, né, que a gente tem uma quantidade de profissional que eu vejo que não está preparado também para receber essa mulher ali numa maternidade. Ou, às vezes, a gente vê que em algumas cidades também só tem hospital geral. E aí as condições de maternidade que a gente tem também tá um trem, né? E aí eu percebo que, às vezes, esse profissional, a mulher está ali lidando com a situação, às vezes vocalizando mesmo, às vezes ela está gritando, às vezes, enfim, ela está no momento dela ali. E aí já chega o profissional de uma vez, aqui, menos. Vamos dar uma analgesia, porque você não precisa passar por isso, né? Você não precisa viver isso, a gente não quer ver você desse jeito. E aí eu percebo que aquele acompanhante que se preparou, inclusive, né? Que estava ali tranquilo com ela. Quando vê um profissional falando o contrário, ele já pensa, uai. Falar, ó, tem alguma coisa diferente aqui, né? Esse profissional que está aí há anos no mercado, que já acompanhou um tanto de parto, tá falando isso, então nós vamos seguir ele. Exatamente. Né? E aí começa o desequilíbrio aí nesse processo da gestação. Eu acho que tinha que ter hipnoparto para profissional, não tem não? Sim, tem. Tem? Tem. Né? E aí? É o curso, né, também que eu fiz, que ensina justamente, né? Eu dou esse curso para outros profissionais também, né? No último final de semana eu dei um curso para uma turma de especialização em enfermagem. Já dei curso esse curso de hipnoparto para doulas também. Então, por que, gente, que é importante? Também para saber respeitar essa questão, né, emocional, que é individual de cada família também. Então, não interferir negativamente no processo, deixar o ambiente também favorável. Gente, o ambiente é uma ferramenta do hipnoparto. Então, se o ambiente está desfavorável, se o profissional entra e sai da sala o tempo inteiro, conversa com aquela mulher, fica perguntando um monte de coisa. A mulher da entrada da maternidade até o momento que ela está numa sala de parto, passam 10 profissionais perguntando se ela tem alergia, qual que é o nome do bebê, quantos anos ela tem. Teve um parto que eu acompanhei num hospital aqui de BH, que a mulher com 10 centímetros, lá super imersa, e eles perguntando quando foi a primeira menstruação dela. Ô, meu gato. Sabe? Aí ela ficou assim... Hora dessa? Na hora. Ela, tipo assim, não lembro. Tipo, com 10 centímetros lá no meio do parto, é hora de perguntar isso, né? Pode perguntar depois, isso não vai fazer diferença nenhuma na assistência dela. Se fosse algo, né? Alergia, tudo bem, vai perguntar e tal. Mas se for algo que fosse influenciar na assistência dela, mas vai fazer diferença nenhuma saber essa informação. Né? E aí, tirando a mulher do seu processo e tudo mais, então os profissionais, eles precisam entender, né? Voltar lá atrás naquela fisiologia que as mulheres, né? Lógico que antigamente as mulheres que pariam em casa, elas ficavam num quarto em penumbra, né? Não tinha um monte de gente perturbando, tinha ninguém cobrando, não tinha relógio na cara dela. Ninguém cobrando, que tá demorando, que não tá dilatando, e etc. Então, hoje, e aí trouxemos o parto para dentro do hospital, que já não é um ambiente favorável para um processo fisiológico, né? E aí ainda inventamos um monte de coisa para perturbar a mulher, né? Luz na cara, gente perguntando, conversas paralelas, obrigando a mulher a ficar em posições que ela não quer. Né? Então, aumentando a dor, assim. Então, às vezes as pessoas falam muito da dor do parto, mas vocês já pensaram nas coisas que aumentam a dor do parto?
né? Então, ficar em jejum aumenta a dor, ficar em posição... então a gente fica muito preocupado em diminuir a dor, mas e as coisas que aumentam a dor? A gente tem que preocupar também com elas, porque a mulher ficar numa posição ginecológica aumenta a dor, a mulher ficar em jejum aumenta a dor, ela ficar sozinha sem acompanhante aumenta a dor, ela, né, ela não ter acesso a métodos naturais de alívio da dor, né? Então, tudo isso potencializa a dor da mulher. Então, às vezes a gente fica pensando em diminuir, mas então vamos cortar essas coisas que aumentam, né? Então, deixa a mulher ter liberdade para comer, para se movimentar, para ficar na posição que ela quiser, para ela ter o acompanhante dela o tempo inteiro, para ela gritar à vontade, para ela vocalizar ali, sem ter ninguém pressionando e olhando para a cara dela como se aquilo fosse errado, né? Privacidade. Então, tudo isso, né? A falta de tudo isso também potencializa a dor. Então, a gente trabalhar isso com os profissionais, né? Para os profissionais entenderem, olha, mas eu quero oferecer analgesia porque aquela mulher ali está dando muito trabalho. Né? Não tem aquela assim, né? Mas você já pensou em oferecer um chuveiro para ela? Né? Para ver se ela fica mais confortável, deixar ela se movimentar, deixar ela se alimentar, ouvir a musiquinha dela lá, né? Então, ninguém pensa nisso. E aí ela vai ficar super tranquila, vai ter uma experiência muito mais positiva. Mas querem fazer o quê? Vamos acabar com essa dor para essa mulher parar de gritar aqui e parar de incomodar. Né? Tô cheio de coisa para fazer. Isso, tô cheio de coisa aqui para fazer e tudo. Então, a gente tem que pensar nos profissionais também para a questão a voltar no respeito à fisiologia do parto mesmo, respeitar a natureza, o corpo e tudo mais, porque quanto menos intervenções, mais segurança também, né? A gente tem um exemplo clássico disso, assim, voltando para o mundo animal, uma leoa, por exemplo, se ela está lá no meio da selva, no meio da caça, ou então acontece uma briga lá de leão, sei lá, alguma coisa acontece, e ela está, assim, em trabalho de parto ali naquele momento, o que ela vai fazer? Ela vai sair desse ambiente, vai procurar outro lugar, às vezes até debaixo de algum lugar, debaixo de alguma árvore, não sei, um lugar mais calmo para ela conseguir ter esse neném, né? Ter esse animalzinho lá. E aí entra nessa parte da ambiência, né? Só que hoje a mulher não tem opção de sair do lugar. Sim. Aí ela tem que lutar para poder ter o bebê daquele jeito e parto positivo aqui e tal, mas se o ambiente não está ajudando ela nisso. Haja mente, hein? Não, haja mente. E assim, haja luta, né, também. Então, assim, às vezes, você chegando mais informado e um acompanhante mais preparado, você consiga mudar um pouquinho ali. Às vezes, aquele quer te obrigar a ficar deitado ali, mas o acompanhante vai intervir e falar, olha, tem outra opção, né? Então, às vezes, as pessoas que não têm informação acham que é aquilo mesmo. Vamos deitar, tem que ficar nessa posição, melhorar, não posso mexer, não posso movimentar e tudo mais. Mas eu já vi acompanhante confrontando, né? Plantão, olha, pode comer sim, ela não precisa ficar em jejum, é recomendação da OMS, ela pode se alimentar durante o parto, sim. Olha, ela não precisa, ela é obrigada a ficar nessa posição, ela pode se movimentar, né? Então, o acompanhante que está bem ali informado, ele sabe o que está acontecendo. A mulher também, a gente também, eu sei que é um passinho de formiguinha, né? A gente vai ali porque o sistema a gente sabe como que é. Mas com a informação a gente vai tendo mais resultados, né? E tudo mais, um plano de parto em mãos, bem escrito e tudo mais. Então, assim, aos pouquinhos. Eu recebo no meu Instagram muitos relatos de mulheres do interior, de lugares remotos que não tem, assim, doula, que não tem equipe para contratar. Não tem suíte de parto. Não tem opção, muitas opções de ambiente, mas que tiveram experiências positivas porque realmente estudaram, se informaram, não chegaram muito cedo na maternidade, etc. Então, o que faz toda a diferença. Sim. Então, essa preparação mental vai dentro disso também, porque quando a gente consegue ficar tranquila, a gente evita também a própria internação precoce, né? Chegar muito cedo na maternidade e tudo mais. Então, essa questão toda, né? Vai junto à informação, a preparação, o ambiente, o acompanhante, né? É uma cascata de coisas. Isso, exatamente. Nesse contexto, Bárbara, para a gente poder fechar essa conversa, e aí, nisso tudo, assim, a mulher se preparou e tal, mas ela teve uma experiência negativa de parto. Ela considera que o que ela viveu foi uma coisa negativa. O que a gente pode falar, o que você pode falar para essa mulher, assim, nesse pós-parto dela? Porque eu lembro até de uma frase que você fala, né? Aceite... prepare-se para o melhor. Aceite o que vier. Agora até... Fugiu. Peraí. Aceite o que vier. Não, prepare-se para o melhor. Não. Peraí.
Gente, eu falo o negócio o tempo inteiro, Fala. agora eu esqueci. Prepare-se para o melhor. Não. Espere o melhor, prepare-se para o pior e aceite o que vier. Isso. E aí, nesse contexto, a gente tem as questões de que a mulher também pode viver uma situação negativa para ela. Sim. E aí, essa parte do aceitar o que vier tá falhando. Sim. E aí, como é que fica essa mulher no pós-parto? Ela tem um neném para cuidar. Lembrando que essa frase, né, as pessoas falam assim, não, mas eu vou aceitar qualquer coisa, né? O que vier, não é bem assim. O esperar o melhor é você direcionar o seu corpo para o positivo e sua mente. O preparar-se para o pior é preparar-se para as mudanças de planos, né? Caso uma indução, uma cesárea, fuja ali uma maternidade. Que está escrito ali no plano. Isso. E o aceitar o que vier não é aceitar a violência obstétrica, não é isso, né? Porque ninguém tem que aceitar. Exatamente. Mas aceitar aquilo que a natureza tem para te proporcionar do seu parto. É isso aceitar, que é aceitar. Se precisar de uma indução, isso, aceitar exatamente. se virar uma cesariana. Aceitar o que for necessário, né, para o parto acontecer de forma segura. Ponto. Então, só que para muitas é difícil aceitar. Né? Eu já vi mulher às vezes falando assim, nossa, mas se romper minha bolsa, meu parto vai deixar de ser natural, né? E aí a pessoa está tanto com aquela mente de que precisa ter um parto natural e idealizou tanto que aquilo vai frustrar a mulher e na hora do pós-parto ela vai se sentir culpada por não ter vivenciado o parto natural da forma como ela queria. Ou mulheres vão passar por intervenções e vão ficar pensando, não, mas será que realmente isso foi necessário? Eu não gostaria de ter vivenciado isso. Então, no puerpério, eu já tive mulheres que passaram por isso, né, que não enxergaram sua experiência como positiva, ou outras mulheres que vieram para mim com segundas e terceiras experiências, né, me buscaram ali depois que descobriram que tinham sido, né, enganadas e etc., e vivenciaram experiências ruins, buscando outras experiências. E aí a questão de ressignificar, primeiro, é a mulher parar de se culpar. Né? Porque a gente já tem a tendência de se culpar, né? A maternidade, ela já faz isso com a gente. Então, a gente fala assim, nossa, mas meu corpo não funcionou. Falhou, né? Então, eu não estava preparada, eu não consegui. E parto não é questão de não conseguir ou não. É questão de ser possível ou não. Eu falo isso muito, gente. Quantas vezes as mulheres falam, mas eu não consegui parto. Eu tentei, mas não consegui parto normal. Não é que você não conseguiu parto normal. Seu parto normal não foi possível. Não foi possível porque você teve uma equipe que te enganou e te levou para uma cesárea. Não foi porque você não conseguiu. Ou não foi possível porque seu bebê precisou de uma cesárea. Não é porque você não conseguiu. Então, a primeira transformação que a gente faz, principalmente na mente das mulheres, primeiro é tirar essa culpa que ela carrega de que não consegui o parto normal. É o que tinha no momento. Eu tentei e não consegui. Meu corpo foi falho por isso. Né? Eu precisei de intervenções, por exemplo, que eu não gostaria para o meu parto acontecer. Então, primeiro a gente tira essa culpa. E depois, né, esperar um tempo e mostrar para essa mulher que o meu parto mesmo, gente, foi um parto rápido, foi natural e etc. Mas, em alguns momentos, eu fiquei questionando algumas coisas no meu parto. Não, mas e se tivesse sido diferente? E se não tivesse sido assim? Se você tivesse comido alguma coisinha? E aí, 3 anos, 4 anos depois, meu filho vai fazer 6. Mas 3 anos, 4 anos depois foi que eu fui entender um monte de coisas. Então, às vezes, para algumas mulheres, as mulheres vão... Precisa de tempo para entender. Aí eu falei assim, gente, realmente... Se meu parto tivesse sido um pouco mais rápido, não tinha acontecido isso, não tinha virado plantão, não tinha sido essa pessoa que estava comigo, eu não tinha tido essa assistência. Então, as coisas começam a se encaixar e a gente começa a perceber que a gente tem o parto que a gente precisa. Né? Então, assim, a minha doula, ela sempre falava isso comigo. Ela falou assim, olha, a mulher, ela não tem o parto que merece, ela tem o parto que precisa. E aí, cada mulher tem que passar por um processo, muitas vezes, e a gente, às vezes, fica questionando esse processo. Sim. Né? E aí, assim, para ressignificar isso, é entender o que aconteceu, conversar, perguntar. Não né? vai ser de um dia para o outro. E não vai ser de um dia para o outro. Às vezes vão demorar anos para você conseguir entender o que aconteceu no dia do seu parto, ressignificar. Às vezes você vai precisar passar por outro parto, por outra experiência, para poder entender o porquê que você passou pela outra experiência diferente. Então, é um processo mesmo, né? Então, não adianta a gente querer atropelar, né? Algumas mulheres vão acabar indo para uma depressão pós-parto, mas o que a gente pode fazer para evitar
isso é justamente acolher, né, apoiar e entender e fazer o que assim, né, com que aquela mulher entenda que ela não foi culpada pelo que aconteceu, né, por não ter acontecido da forma como ela esperava, né, que teve algum motivo específico, seja ele plausível ou não, dependendo da assistência quando você tem acesso, mas falando em boas assistências, que foi feito o que foi necessário para a segurança da mãe e do bebê. Exatamente. E aí a gente tem também depois a maternidade, que tá cheia de coisas aí ainda. Nossa, aí depois cheia eu de falo desafios. que o parto, gente, o parto é só o começo. É fichinha. A brincadeira começa depois que chega em casa. Exatamente. E aí a gente precisa de estar preparada também para o que vem aí de desafio para frente. Que aí vem a amamentação, depois vem criação, depois vem cada fase dessa criança aí também. Para que esses pais, né, devem estar preparados. E a gente aceitar o que vier nessas fases também são muito importantes, né? A mesma coisa que a gente idealiza o parto, a gente idealiza o filho, né? O filho que dorme a noite inteira, o filho... E aí vai. E aí as frustrações só vão uma em cima da outra. Então, se a gente não prepara aqui, ó, só vai se frustrando, se frustrando, se frustrando. Não prepara e não resolve, né? Sim, aquilo que tá mal resolvido. Exatamente. A gente precisa de ir passando etapa por etapa, até o chefão, na verdade, ele não vai chegar nunca. Mas a gente vê igual o Candy Crush, né? Ele vai aquelas fases e não chega, não acaba aquilo dali. E aí a maternidade é o Candy Crush, né? Que a gente tá ali o tempo inteiro. Gente, então é isso que a gente queria conversar com vocês, que a gente queria trazer esse conhecimento para vocês também. Bárbara, muito obrigada pela presença. Foi muito rico todas as informações que você trouxe. Espero a gente ter outras oportunidades, conversar de outras coisas. Isso é um assunto que tem muita divergência, muitas coisas para a gente poder falar. E a gente fica por aqui. Até o próximo episódio. Um beijo para vocês. Beijo. Beijo.